Filipenses capítulo 4, versículo 4. Nós estamos num ambiente de festa, de alegria. Eu gostaria de partilhar com vocês esse texto de Filipenses 4, 4. Eu acho que todos conhecem de cor, e nós poderíamos recitá-lo juntos. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Eu queria lhe pedir permissão nesta noite para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. Mesmo sabendo que você não gosta de perguntas pessoais. Na verdade, nós não gostamos de perguntas pessoais. Porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. E toda pergunta pessoal nos coloca contra a parede. Mas eu gostaria de lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu vou explicar. Há alguns anos nós fomos na missão Quassisabanto, na África do Sul. E uma das pessoas que nos acompanhava perguntou à esposa de um dos missionários daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, esta pergunta não tem que ser feita a mim, tem que ser feita a ele. E eu achei magnífica a resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31, diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe uma mulher ditosa, mamãe uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais, seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva, seus vizinhos, seus parentes, os membros da sua igreja, os colegas de escola, seus amigos de trabalho, podem dizer isso a seu respeito? É até provável que a essas alturas você esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração. Até dizendo assim: o pastor está me fazendo essa pergunta porque não conhece a minha vida. Que se eu contar a minha história, até pedra chora. Talvez você possa até argumentar: mas será que dá para ser feliz hoje? Com tanta violência, tanta corrupção, tanta degradação dos valores morais, será que dá para ser feliz? Quando eu penso nesta questão, me vem à mente que o apóstolo Paulo escreveu esse texto, não hospedado num hotel de luxo em Roma, mas ele escreve este texto de uma prisão, algemado, no corredor da morte, na antessala do martírio, com o pé na sepultura, com a cabeça debaixo da espada de Roma. E ele escreve à igreja para dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E ele nos ensina aqui três verdades. A primeira delas é que a alegria do cristão não é uma opção, é um mandamento, é uma ordem. A alegria aqui não é substantivo, a alegria aqui é verbo, e verbo no imperativo: alegrai-vos. Isto porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria, e a ordem de Deus é: alegrai-vos. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos quando? Sempre. E eu vou lhe fazer uma pergunta: você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando a grana fica curta na sua casa também, ou só lá em casa que fica?
De vez em quando alguém da sua família fica doente também? Ou só na minha que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele quer dizer então? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, ela é também ultra circunstancial. Porque estar alegre ou estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O desafio é ser uma pessoa feliz, apesar das circunstâncias adversas. Isso porque a alegria de um cristão não é apenas presença de coisas boas, nem apenas ausência de coisas ruins. A alegria do cristão não é nem mesmo um sentimento. A alegria do cristão é uma pessoa. A alegria do cristão é Jesus. Por isso Paulo diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você não é uma pessoa feliz. Bom, mas você não precisa ser um grande entendedor da alma humana para perceber um fato. Nem todos os crentes em Cristo Jesus estão desfrutando, usufruindo desta alegria genuína, verdadeira, profunda, que o apóstolo Pedro diz, indizível e cheia de glória. Basta você olhar para os semblantes de alguns crentes, conversar com eles, perceber a conversa deles, e você notará muitas vezes uma aura de tristeza em seu rosto. E a pergunta é, o que é que está acontecendo? E a resposta, talvez, pode ser clareada com o fato narrado lá em 1 Samuel 30. Lembram-se? Quando Davi chegou na cidade de Ziclag, lá estava a sua família, a família de seus homens. E de repente, quando chegaram na cidade, viram a cidade saqueada, queimada, ferida. E diz a Bíblia que os amalequitas levaram embora seus filhos, suas filhas, as mulheres. E quando Davi viu aquela cena, ele chorou até não ter mais forças para chorar. Ele muito se angustiou. Seus homens queriam matá-lo. Mas diz a Bíblia que ele se reanimou no Senhor seu Deus e fez uma oração, com apenas duas perguntas. Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? E Deus respondeu a Davi, persegue o inimigo, Davi, porque tudo que ele tomou de você, você vai trazer de volta. Em outras palavras, talvez você que está aqui nesta noite, teve a sua alegria saqueada, roubada, espoliada. E hoje você pode tomar de volta aquilo que foi roubado de você, espoliado de você. Por isso, eu gostaria de, nesta noite, à luz de Filipenses 4:4, olhar para esta carta e perceber quais são esses ladrões que estão saqueando a nossa alegria, espoliando a nossa alegria, roubando a nossa alegria. E penso eu que esta carta foi escrita para também nos apontar quais são esses ladrões da alegria. Cada capítulo desta carta aponta um ladrão diferente. Com a sua Bíblia aberta comigo em Filipenses, vamos identificar quais são esses ladrões. Por favor. Olha o capítulo 1, versículo 12. O apóstolo Paulo diz assim, meus irmãos, eu quero cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que me aconteceram ou que me têm acontecido. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você, querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não, sonhando você ou não. Muitas vezes essas circunstâncias chegam de súbito, sem mandar telegrama, sem tocar campainha. E muitas vezes essas circunstâncias arrombam a porta da sua vida e transtornam a sua vida e põem a sua vida e a sua agenda de ponta cabeça. É um acidente grave. É uma doença súbita.
é um divórcio doloroso, é um luto traumático, é uma perda financeira radical, é uma traição, é uma decepção amorosa, é uma situação que você não planejava e não esperava, e de repente aconteceu de súbito na sua vida e transtornou a sua alma. Se você não tomar cuidado, essas circunstâncias levam embora a sua alegria. Eu fico imaginando um pai e uma mãe que criam uma filha com todo o desvelo, como uma princesa. E este pai, de maneira feliz, leva esta menina ao altar, a entrega nas mãos de um homem que tem a promessa de fazer essa menina uma mulher feliz. E agora essa mulher descobre que se casou com um homem rude, agressivo, infiel, que vai fazer da vida dela um pesadelo, vai gerar na vida dela um inferno existencial, vai destruir os sonhos dela de felicidade conjugal. E esse casamento que foi construído para ser um projeto de felicidade, vai acabar arruinado nas barras de um tribunal por um doloroso divórcio. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Pense comigo, você ir a um médico para um exame de rotina, e de repente descobrir que você está com uma doença grave, até humanamente incurável. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Eu não sei que circunstância assalta a sua alma, que circunstância ronda o seu coração, ou que problema atinge a sua vida e a sua família nesta noite, mas se você não tomar cuidado, as circunstâncias podem roubar a sua alegria. Quando Paulo diz, meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo, que coisas aconteceram a você, Paulo? Que em vez de tirar sua alegria, contribuíram para o progresso do Evangelho. E ele poderia fazer um resumo para nós. Ele poderia dizer assim, olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui preso e açoitado em Filipos, eu fui escorraçado em Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em feitiço, esse homem não tem medo de olho gordo, esse homem não crê e nem tem medo de sexta-feira 13, esse homem sabe que a vida dele está nas mãos do Deus vivo e que para ele não há acaso, há uma providência sábia e soberana. Ele pode dizer, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque ele está preso em Roma, 3 coisas aconteceram, ele narra isso em Filipenses capítulo 1. A primeira coisa que aconteceu é que a igreja foi mais encorajada a pregar. Aliás, Ray Stedman tem um método de crescimento de igreja que eu pessoalmente não gosto muito, mas diz ele que é extraordinário. Ele diz assim, você quer ver a igreja crescer? Bote os pastores na cadeia. A igreja se moverá e o evangelho se expandirá. Foi assim que aconteceu na cidade de Roma. Porque Paulo estava preso, diz ele evangelizou toda a guarda pretoriana, bem como os demais membros do palácio. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados de escol, gente que transitava nos corredores do palácio, gente que tinha influência no império, e durante 3 turnos por dia, 2 homens eram gemados ao lado de Paulo, e evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles, evangelho neles. Quando terminou aquele período de 2 anos de prisão domiciliar em Roma, ele havia evangelizado toda a guarda pretoriana e os demais membros do palácio. Por isso, quando ele escreve em Filipenses 4:4,
4:22, ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Nero não sabia, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque colocou lá dentro o seu melhor missionário e colocou diante dele o seu auditório, porque Paulo estava preso, ele não podia visitar as igrejas. O que é que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, cartas que até hoje abençoam o mundo. Meus amados irmãos, nós precisamos olhar para as circunstâncias da vida na perspectiva da soberania de Deus, da providência de Deus, porque nós não cremos em acaso na nossa vida. Nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Deus saiba, sem que Deus permita, sem que Deus tenha um propósito. Olhe para a vida assim, do contrário, as circunstâncias podem roubar sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria, olhe comigo, capítulo 2. Versículos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu quero dizer para você que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Por isso, não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável, sem o exercício do perdão. O perdão é uma necessidade vital para termos alegria, mas o perdão não é fácil. Tenho que concordar com C.S. Lewis quando ele diz que é mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É fácil pregar um sermão sobre perdão, até eu ter alguém para perdoar. Mas Jesus Cristo nos informa e nos ensina que se eu não perdoar, eu não posso orar. Se eu não perdoar, eu não posso adorar. Se eu não perdoar, eu não posso ofertar. Se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. Se eu não perdoar, eu adoeço fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Se eu não perdoar, a minha alma, a minha vida é entregue aos verdugos da consciência e eu ficarei cativo e prisioneiro, sem paz. Aliás, irmãos, o perdão é uma questão até de bom senso. De bom senso. Porque se você guardar mágoa no seu coração, você vai acabar prisioneiro desta pessoa de quem você nutre essa mágoa. Você vai viver num cabresto. Você vai viver numa clausura, numa masmorra espiritual. Na verdade, essa pessoa vai controlar sua mente e suas emoções 24 horas por dia. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, essa pessoa vai deitar do seu lado, se transformar no seu pesadelo. Você vai chegar em casa para tomar uma refeição, essa pessoa vai se assentar do seu lado e tirar seu apetite. Você vai sair de férias com a família, essa pessoa vai pegar carona com você e estragar suas férias. A única maneira de você ser livre é perdoar. Eu posso lhes dizer que a dor mais aguda que eu já senti na vida foi no primeiro ano do meu ministério, quando eu recebi um telefonema que o meu irmão, que acabara de fazer 27 anos, havia sido assassinado com 11 golpes de faca, todos mortais, por alguém criado junto conosco. A dor foi tão avassaladora que quando eu recebi o telefonema eu perdi a voz, minhas pernas bambearam, eu entrei em choque. Quando a lucidez retornou e a minha voz voltou,
A primeira palavra que Deus pôs na minha boca foram essas palavras: eu perdoo o assassino. Aliás, eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu quero dizer para vocês que o perdão é maior do que o ódio. O perdão cura, o perdão restaura, o perdão é a asepsia da alma, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a alforria do coração. Perdoar liberta, restaura, cura, transforma. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Mas eu só pude entender perdão no dia que eu compreendi uma parábola que Jesus contou. A parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava as contas com seus súditos e encontrou um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que ele pagar, o rei mandou vendê-lo, a sua mulher, aos seus filhos, a tudo que ele tinha, para quitar a dívida. Esse homem se humilhou e pediu misericórdia e disse: tem paciência comigo, que tudo eu te pagarei. O rei teve misericórdia dele e lhe perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com que lhe pagar, pediu misericórdia, mas aquele homem não teve misericórdia. Ele o agarrou, o sufocou e disse: paga o que você me deve, e o jogou na prisão. O rei, sabendo disso, ficou irado, mandou chamar aquele homem e disse: servo malvado, eu lhe perdoei 10.000 talentos, não pudeste perdoar ao teu conservo 100 denários, pois serás entregue aos verdugos, até que pagues o último centavo. E Jesus termina a parábola dizendo assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou e eu não entendi quase nada. Quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Ficou o dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou apenas uma parábola, Jesus contou uma hipérbole. Porque nenhum judeu podia dever no primeiro século 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro ou prata. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro ou prata. São 10 caminhões, truques lotados de barra de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da Galileia, Pérea, Judéia e Samaria durante um ano eram 800 talentos. 10.000 talentos eram os impostos de toda a nação durante 13 anos. Naquela época, o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ajuntar 10.000 talentos, ganhando 1 denário por dia, ele teria que trabalhar ininterruptamente 150.000 anos. Portanto, quando aquele homem promete pagar a sua dívida, ele estava fazendo uma promessa que não podia cumprir. Pois bem, irmãos, esse é o tamanho da dívida que Deus perdoou a você e a mim. É uma dívida impagável. Nós jamais poderíamos pagar essa dívida com Deus. Deus, portanto, nos-la perdoou. Só que este homem perdoado encontra alguém que lhe deve quanto mesmo? 100 denários. E o que são 100 denários? São 3 meses e 10 dias de salário. Alguém que tinha sido perdoado de 150.000 anos não consegue liberar um perdão de 3 meses e 10 dias. Qual é a proporção de 10.000 talentos para 100 denários? 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. Quem tinha recebido um perdão 600.000 vezes maior, não consegue liberar um perdão 600.000 vezes menor. Sabe o que Jesus quer nos ensinar nessa parábola? Você nunca poderá dizer: eu não perdoo Beltrano, eu não perdoo fulano, eu não perdoo cicrano, porque eu fui muito humilhado, muito machucado, muito ferido. A Bíblia diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou.
E a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Já tenho encontrado muita gente angustiada com esse versículo, dizendo: pastor, eu não consigo esquecer, então eu não consegui perdoar. Só que as pessoas pensam que, quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, que Deus tem amnésia. E Deus não tem amnésia. Deus é onisciente. Então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece? A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto aquele pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. É assim que é perdão. Jamais você poderá esquecer uma cena. Se você me perguntar se eu me lembro do assassinato do meu irmão, quase todos os dias. Mas quando isso vem à minha memória, eu digo: esta dívida já foi paga. Por isso, perdoar é lembrar sem sentir dor. Talvez você vai precisar fazer uma viagem, uma visita, mandar uma carta, mandar um e-mail, fazer um telefonema. Mas eu quero encorajar você: não guarde mágoas, não deixe pendências nessa área, tome a decisão de perdoar, porque o perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura, o perdão renova a alma. Há poucos dias um homem me procurou, eu estava pregando sobre perdão, e ele me disse: pastor, a minha vida com meu filho foi uma vida sempre muito turbulenta, de muito atrito, de muito conflito, e quando eu estava vindo para a igreja, eu não sabia qual era a mensagem que eu haveria de ouvir, e eu tive uma briga muito séria, muito feia com meu filho, e ele ficou em casa, emburrado, com a porta do quarto trancada, com total hostilidade a mim. Quando eu ouvi essa mensagem, e ele me disse isso no domingo seguinte, eu tomei uma decisão, cheguei em casa, bati a porta do quarto do meu filho, e disse: filho, eu preciso conversar com você. Disse: filho, eu quero te pedir perdão, eu tenho sido agressivo com você, eu tenho sido rude com você, eu tenho sido incompreensivo com você, e eu sei que a sua hostilidade, em grande parte, é resultado do tratamento que eu tenho com você, me perdoe, meu filho. E ele disse que aquele filho se atirou nos seus braços e chorou longamente, abraçado com o pai, porque o pedido de perdão pavimenta o caminho da reconciliação. A Bíblia diz que palavra dura suscita ira, mas a resposta branda desvia o furor. Quando eu olho para o texto, eu me lembro que a igreja de Filipos era uma igreja maravilhosa, portão para fora, aquela igreja era uma bênção, igreja missionária, ajudou Paulo em Tessalônica, ajudou Paulo em Corinto, ajudou Paulo em Roma, ajudou os pobres da Judéia, mas portão para dentro, aquela igreja era um problema. Irmãs, até a SAF da igreja tinha problema. Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. No dia que a Sintique liderava o bazar da igreja, a Evódia nem lá aparecia. No dia que a Evódia liderava a plenária da SAF, a Evódia não ia lá. Tinha irmãos na igreja trabalhando desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente na igreja que trabalhava desde que o grupo aparecesse, partidarismo. Tinha gente que só pensava nele mesmo. Paulo diz: não pense no que é do outro também. Tinha gente dizendo assim: Paulo, tem gente aqui na igreja que não dá não, Paulo, não tem como conviver não. Aí Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Meu amado, tome a decisão de perdoar. Tome a decisão de espremer o pus da ferida e fazer uma asepsia em seu coração. Do contrário, as pessoas roubarão a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria. Olhem comigo capítulo 3, versículo 19. Paulo diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Terceiro ladrão da alegria, eu acho que aqui em Belo Horizonte vocês não o enfrentam, ele não incomoda vocês. O terceiro ladrão da alegria é a preocupação com dinheiro. Eu acho que aqui em Belo Horizonte dinheiro é solução, não é problema, né?
Mas eu vou fazer uma perguntinha para você. Alguma vez você já discutiu com seu marido por causa de dinheiro? Alguma vez você já brigou com a sua mulher por causa de dinheiro? Se você falar para mim que nunca, eu acho que eu vou duvidar da sua honestidade. Porque as pessoas brigam por causa de dinheiro. Brigam porque tem dinheiro, brigam porque não tem dinheiro, brigam porque tem muito dinheiro, brigam porque tem pouco dinheiro, brigam porque não tem dinheiro nenhum. O dinheiro é um dos principais pomos de discussão e discórdia dentro de uma casa. Aliás, um dos principais fatores de divórcio na família. O grande problema é que Paulo diz que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que não tem tempo para Deus, gente que não tem tempo para o cônjuge, gente que não tem tempo para os filhos, gente que não tem tempo para os pais, gente que não tem tempo para a igreja, que só se preocupa com as coisas terrenas. Gente que tem um emprego, que trabalha 2 turnos, que trabalha 3 turnos, gente que quer sempre mais e mais, porque só se preocupa com as coisas terrenas. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós estamos vivendo hoje um período chamado globalização, e globalização mostra que nós somos uma aldeia global. Prova disso é que o mercado imobiliário americano bambeou as pernas em 2008, e no efeito dominó, no efeito cascata, a economia do mundo ficou abalada. Eu sou lá do Espírito Santo, estado do Espírito Santo, e nós somos hoje os maiores produtores de rochas ornamentais do mundo. Muitos donos de pedreiras no estado do Espírito Santo quebraram, porque o mercado imobiliário americano bambeou as pernas. Nós somos um mercado global. E Toncini disse que nesse mercado global, mais de 50% da riqueza do planeta está se concentrando nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Antes dessa crise, algumas empresas eram maiores do que nações. Por exemplo, a GM é mais rica do que a África do Sul. A Toyota é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que 151 países. No ano 2000, Bill Gates tinha uma renda líquida mensal de mais de 400 milhões de dólares. E ele não é o homem mais rico do mundo hoje. O grande problema é que nessa economia global também, as empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você não tem tempo para Deus, para a família, para você, se a sua vida emocional se arrebenta, não importa, desde que essa máquina esteja girando. E para isso, você tem que consumir mais, você tem que entrar também nessa onda do consumismo. Quer ver uma coisa? Na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Em outras palavras, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Aliás, a coisa muito engraçada, eu já vi criança que não sabe falar papai e mamãe, já tem um telefone celular. A revista Veja publicou uma matéria muito engraçada há pouco tempo, de que as crianças de classe média são responsáveis por 30% do consumo de uma casa. E nós não estamos falando de coisas básicas, estamos falando de coisas supérfluas. Eu vou falar baixinho, porque às vezes tem alguma criança aqui e elas não podem ouvir. Levar uma criança num shopping center hoje é um perigo. Porque tem criança que, se não der o que ela pede, ela apronta uma confusão. Tem outras que dão uma bicuda na canela da mãe. Você já visitou quarto de criança de gente classe média? Hoje, gente, tem prateleira do chão ao teto. Uma criança nasce hoje, ela já tem mais brinquedo que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, é sucata e quer outro. E se você não der, ela entra numa crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Se eu não estiver equivocado, algumas nobres senhoras que estão entre nós hoje, já compraram um vestido caro para ir numa festa.
nunca mais vestir esse vestido, outra vez. Na próxima festa, vão comprar um mais caro ainda. E nós, homens, não somos diferentes. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres em casa, obviamente a sua mulher e 2 filhas. Claro, vocês, por favor, não façam mau juízo do meu amigo. Num dia de festa de casamento, elas disseram assim para ele: nós temos que comprar sapatos novos. Quem duvida disso, gente? Que dia de casamento não é preciso comprar um sapato novo. Todo mundo sabe disso, todo mundo. Mas antes de ir para a loja, ele disse: vamos dar uma olhadinha no que nós temos? Abriu o armário e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então eu vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para impressionar as pessoas que você não conhece. O grande problema é que as pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. E o apóstolo Paulo, quando está tratando desta matéria, diz assim: aqueles que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e atormentam a sua alma com muitos flagelos. Mas tendo nós o que comer, o que beber, o que vestir, com isso estejamos contentes, porque não trouxemos nada para este mundo, não vamos levar nada dele. Aliás, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou a não ajuntar tesouros aqui na terra, onde a traça, a ferrugem e os ladrões tomam, mas a juntar tesouros lá no céu. Alguém já disse que as pessoas mais felizes são aquelas que chegam em casa cheirando graxa, como um bom prato de arroz com feijão, e dormem uma noite gostosa. Foi por isso que John Rockefeller, o primeiro bilionário do mundo, disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Só tem dinheiro. Se você procurar felicidade no dinheiro, você nunca vai encontrá-la. Nunca. Porque você jamais poderá preencher o vazio do seu coração com coisas. Só Jesus pode satisfazer a sua alma. Só Jesus pode preencher esse vazio. Só Jesus pode trazer verdadeira felicidade à sua vida. Só Jesus pode dar razão à sua existência. Por isso, quando John Rockefeller, esse primeiro bilionário do mundo, morreu, alguém muito curioso aproximou-se do seu contador no cemitério e perguntou assim: e aí, quanto é que o doutor John Rockefeller deixou? O contador disse: ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Você já viu gaveta em caixão? Já viu caminhão em mudança? Já viu bolsa em mortalha? Queridos, quantas vezes nós estamos vivendo uma vida completamente tresloucada, numa corrida frenética atrás de coisas, quando nós não vamos levar nada. Cuidado, para que você não ponha o seu coração em bens materiais, porque se você colocar o seu coração em bens materiais, você nunca poderá ser feliz. Por isso o Senhor nos ensina: se a sua riqueza prospera, não ponha nela o seu coração. Ajunte riqueza lá em cima, lá no céu, porque a verdadeira riqueza não está nas coisas, está em Deus. A verdadeira alegria não está no dinheiro, está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas vamos ao último ladrão da alegria? Por favor, olhe comigo o capítulo 4, versículos 6 e 7. O apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quarto ladrão da alegria é a ansiedade. Eu vou lhe fazer outra pergunta. Você conhece alguma pessoa ansiosa? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Eu tenho certeza, você se olhou no espelho antes de vir para cá, não é verdade? Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas? Daquele tipo de gente que o problema está lá na China, você pensa que já está batendo na porta da sua casa?
É aquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um porque não sabe viver sem problema. A ansiedade é o mal deste século. Atinge homens, mulheres, doutores, analfabetos, ricos e pobres, religiosos e não religiosos. Aliás, a ansiedade está atingindo até as crianças, sabiam? Eu li um relatório preocupante há poucos dias, de que uma das razões da ansiedade das crianças é que elas gostam de filmes, brinquedos e jogos de ação. Se você um dia tiver coragem de assistir todos os desenhos da televisão brasileira, eu vou lhe garantir que você não dorme de noite com a luz apagada. É verdade. Tem muita criança dormindo no canto da cama dos pais, com insônia, com pesadelo. Aliás, eu posso até estar errado, mas eu acho que criança hoje não está podendo nem ser criança direito. Hoje o menino faz 5 anos, a gente bota uma mochila de 4 quilos nas costas do coitadinho e haja agenda. É aula de Kumon, de matemática, de inglês, de natação, de não sei o quê. A menina está estressada. Há poucos dias eu cheguei perto de uma criança na igreja, eu gosto de brincar com elas, ela estava lá, entretida e fazendo alguma coisa, eu me aproximei dela e disse: filha, que vidona, hein? Ela olhou brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Desse jeito. Estava estressada. Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? A palavra ansiedade significa estrangulamento. Apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. Jesus Cristo disse que a ansiedade ela é inútil. Isso porque, por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado da sua existência. A ansiedade não ajuda você a resolver os problemas do amanhã. Ela drena suas energias e impede você de enfrentar os seus problemas hoje. Segundo, a ansiedade não é só inútil, não, ela é prejudicial. Porque o que é ansiedade? É preocupação. É você sofrer por um problema que pode acontecer amanhã, mas que ainda não está acontecendo. E estatisticamente, 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. E aí a gente fica sofrendo por eles desnecessariamente. E se vierem a acontecer, vamos sofrer 2 vezes, já sem forças para enfrentá-los. Quando eu era seminarista em Campinas, um dia eu acordei de madrugada para beber água, o bebedouro ficava no corredor, e eu estou atravessando o corredor e de repente eu olho a porta do quarto de um colega e estava aberta. Eu olhei para a porta e percebi que ele estava chorando, convulsivamente, as lágrimas pingavam da sua face. Eu entrei apressadamente e disse: o que está acontecendo com você? Alguém morreu na sua família? Algum acidente? Alguma pessoa no CTI? Ele disse: não, eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: mas em que hospital que ela está internada? Não, ela não está internada não, ela não está doente não, só estou com medo de ela morrer um dia. Eu falei: camarada, deixa sua mãe viver. A mulher está viva até hoje, depois de 30 anos. Tem gente que antecipa os problemas e sofre por eles. Ansiedade. Mas em terceiro lugar, Jesus Cristo diz que a ansiedade é sinônimo de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, mas vós deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe por que nós ficamos ansiosos? É porque nós duvidamos de que Deus seja suficientemente poderoso e bondoso para cuidar da nossa vida. Tem que concordar com A.W. Tozer, um escritor precioso do século passado, quando ele diz que o maior problema da igreja é que ela não para suficientemente para meditar na grandeza do Deus que ela tem. Quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Quanto que o seu Deus pode fazer? O profeta Isaías pensou sobre isso. Lá no capítulo 40 do seu livro, ele vai dizer que o seu Deus foi aquele que mediu as águas dos mares na concha da sua mão. O seu Deus foi aquele que pesou o pó da terra em balança de precisão.
O seu Deus é aquele que chama cada estrela pelo seu nome, e por ser forte, força e grande em poder, nenhuma delas vem a faltar. Quem é o seu Deus? Talvez você possa me ajudar a citar aqui os atributos incomunicáveis de Deus. Quem é o seu Deus? Só Deus tem esses atributos. Deus é autoexistente, Deus é imenso, Deus é infinito, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano. Agora, ele é transcendente em relação a quê? Ao que ele criou. Ele é maior do que tudo que ele criou. Nem os céus dos céus podem contê-lo. Mas qual o tamanho do que ele criou? Os cientistas não sabem. Mas já deduzem que o nosso universo tem em torno de 10 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você conseguisse entrar numa nave espacial voando à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 10 bilhões de anos para ir de uma ponta na outra. Pois o seu Deus é maior do que tudo isso, o seu Deus criou tudo isso, o seu Deus controla tudo isso. Não fique ansioso. O profeta Isaías diz que Deus chama cada estrela pelo seu nome. E a pergunta é, quantas estrelas existem? Os cientistas não sabem também. Mas eles já imaginam que haja mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todas as praias e em todos os desertos do nosso planeta. Deus não apenas criou todas, Deus não apenas conhece cada uma delas, mas chama cada uma delas pelo nome. Este é o seu Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas não é apenas o macrocosmo que nos encanta acerca da grandeza do nosso Deus. O que nos encanta acerca da grandeza do nosso Deus também é o microcosmo. Uma folha que você pega no seu jardim é mais complexa do que a cidade de Belo Horizonte. Uma gema de ovo que você coloca na frigideira para almoçar é mais complexa do que qualquer coisa que o homem já fabricou na Terra. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais lindas e fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu temos 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais. Descobriu que em cada uma dessas células nós temos 1,70 m de fita DNA, onde estão gravadas e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, a cor da nossa pele, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102 trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA, dariam para dar diversas voltas no sistema planetário. E o Dr. Lowe vai dizer que nós poderíamos empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 6 bilhões e 800 milhões de habitantes do planeta. E o Dr. Lowe disse que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não são criados por uma explosão cósmica, códigos de vida não são produzidos por uma evolução de milhões e milhões de anos, códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Este Deus é o seu Pai. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Qual é o remédio para a ansiedade? O apóstolo Paulo responde: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A palavra oração aqui é a mesma palavra para adoração. Então Paulo está falando de 3 coisas. Se você está ansioso, resolva isso da seguinte maneira: adore a Deus, peça a Deus e agradeça a Deus. Eu vou fazer uma perguntinha para você de novo. Qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então, eu vou fazer aqui o que Paulo mandou. Me acompanhe, por favor. Eu vou fazer uma oração de adoração, é o que ele mandou fazer.
E você adora a Deus por quem Deus é. Eu chego e adoro a Deus, dizendo: Deus, eu quero te adorar, porque tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, Tu és o meu provedor, Tu és o meu sustentador, Tu és o meu protetor, Tu és o meu consolador, Tu és o meu redentor. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus autoexistente, porque Tu és o Deus infinito, porque Tu és o Deus imenso, porque Tu és o Deus eterno, porque Tu és o Deus imutável, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, transcendente, soberano. Eu quero te adorar porque Tu és o Deus justo, misericordioso, bondoso, verdadeiro. Eu quero te adorar porque Tu és a razão da minha vida, o meu refúgio, a minha fortaleza, a minha alegria, a minha paz, o meu pastor, o meu refúgio, a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Mas não combina mais, não combina mais. Se Deus é tudo isso e Ele é o seu Deus, então você retira a oração ou retira a ansiedade. O que Paulo está nos ensinando é que se nós conhecermos a Deus, conforme diz o profeta Daniel, nós seremos um povo forte. Um povo forte. Quando você adora a Deus e pede a Deus e agradece a Deus, a ansiedade tem que bater em retirada da sua vida. E aí sabe o que acontece? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vem guardar seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. Só que a palavra guardará aí, na língua grega, é montar guarda, montar sentinela. Deus vem, quando a ansiedade tem que bater em retirada, Deus vem e bota uma soldadesca celestial ao redor da sua cabeça e do seu coração, da sua razão e do seu sentimento. Quando a ansiedade quer entrar, não pode mais, porque existe uma muralha divina ao redor da sua cabeça e do seu coração. É por isso que Paulo pôde dizer de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Durante muitos anos, eu escutei a seguinte frase: projeto de Deus é fazer você santo e não fazer você feliz. A primeira parte da frase eu entendia perfeitamente: sede santos, porque eu sou santo. A segunda frase eu não conseguia entender. Aí eu fui estudar um pouquinho melhor e descobri que quem melhor tratou desta questão foram os teólogos de Westminster. Quando eles perguntaram assim: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E aí eu tenho que concordar com o teólogo batista John Piper, quando ele diz que o meu e o seu problema não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer. O nosso problema é contentar-nos com a felicidade pequena demais, limitada demais, terrena demais, temporal demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de conhecê-lo, de amá-lo, de glorificá-lo, de fruí-lo, de viver na sua presença, porque é na presença de Deus que tem plenitude e alegria, e é na destra de Deus que tem delícias perpetuamente. E então eu quero lhe dizer nesta noite: Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas eu vou terminar. E eu quero pedir licença a você para lhe fazer uma pergunta. Para lhe fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal nos coloca contra a parede, e toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa privacidade sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta noite.